Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, Libertadores da América ontem pegou fogo. Foi bom demais, né? Bom demais ver o Boca Juniors eliminado logo na segunda fase da Libertadores, gente, pro Alianza Lima, dentro da Bombonera. As equipes brasileiras comemoram, né? Porque é menos um gigante na briga pela glória eterna. O Boca Juniors realmente confirmando a sua fase terrível, terrível, desde aquela final com o River Plate, que a gente não tem visto o Boca... E é claro, a final contra o Fluminense, né, que foi um dos piores Bocas que eu já vi. Mas, tirando 2023 e a final contra o River, o Boca não tem sido protagonista de nada no âmbito sul-americano. É impressionante a queda do Boca Juniors, o planejamento equivocado do Boca Juniors. Enfim, a gente vai falar sobre o Alianza Lima também, que chega com muita moral nessa terceira fase para pegar aí Deportes Iquique. Bom, e falar do Bahia, né? O pioneiro, Bahia, um dos primeiros clubes do Brasil, primeiro campeão nacional a disputar uma Libertadores em 1960, o Bahia foi campeão brasileiro em 59. O Bahia começou tenso, aquela coisa que a gente já imaginava, né? Não está acostumado com aquela atmosfera. Libertadores o Bahia não disputava desde 89. Jogadores sem experiência, tirando um ou outro, jogadores sem nenhuma experiência internacional. E o Bahia conseguiu se impor, né? Mais uma vez, a equipe do The Strongest bateu mais do que o necessário e o Bahia conseguiu se impor, goleou e está na próxima fase. Agora, para quem acha que é molezinha, vou analisar aí, tá? E vamos falar, entre outros assuntos, envolvendo, é claro, Botafogo, Flamengo. Vamos falar ainda sobre essas equipes, mas peça seu like. Já se inscreveu aqui no Dois Toques? A gente está na casa aí, chegando próximo dos 40 mil. Conto muito com vocês. Se inscrevam aqui no canal Dois Toques. A gente sempre, agora, né, mais do que nunca, investindo em falar dos bastidores da bola. Tá pintando um documentário, um tema que vocês vão ficar estarrecidos. Estarrecidos. Pois é, bastidores do mundo do futebol. Vamos lá, gente. O Bahia fez a parte dele, o Boca Juniors ficou pelo caminho, o Corinthians joga hoje, o Deportes Iquique passou pelo Santa Fé. Vamos lá, vamos analisar aí tudo que aconteceu na Libertadores. Primeiro lugar, a eliminação do Boca Juniors foi muito comemorada. Não vamos aqui ser hipócritas, né, de achar que mas é tão legal ver a Bombonera. Não. Quem tem o time na Libertadores, vendo o Boca sair, falou, ufa, menos um. Mas o Boca não é lá essas coisas. Meu amigo, o Boca não sendo lá essas coisas, chegou à final de uma Libertadores da América com um dos piores times que eu já vi jogando com a camisa do Boca Juniors em 2023. Sem ganhar um jogo sequer. Um jogo sequer. O Boca Juniors foi para a final com o Fluminense, levou para prorrogação. Time chato, time chato. Então o Boca ruim é chato. Imagina o Boca bom, né? O Boca fora é melhor ainda. Melhor do que o Boca ruim, é o Boca fora. Então a maioria, se não todos os torcedores de Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, times que estão na Libertadores da América, e mesmo o Bahia e Corinthians, né, que estão tentando chegar na fase de grupos da Libertadores da América, comemoram a saída de um gigante como o Boca Juniors, né? Ninguém quer ter um Boca no grupo. Tá lá, eu sou cabeça de chave, cadê os meus adversários? Boca Juniors, não, você não quer. Não vem com essa que você não quer, né? E o Alianza Lima, grande surpresa, porque o Alianza Lima veio lá da primeira fase, né? Aqueles jogos em que poucas equipes jogam, né? Então o Alianza Lima eliminou seu adversário na primeira fase, chegou na segunda fase da Libertadores, e aí, confronto com o Boca, 90% das pessoas fim da linha pro Alianza, né? O Alianza venceu por 1-0 no Peru, sustentou o resultado no peito e na raça e conseguiu levar a partida para os pênaltis, uma pressão impressionante do Boca Juniors. O Cavani, Edinson Cavani, olha, era uma vez o Cavani, galera, era uma vez o Cavani. O gol que o Cavani perde no último minuto do segundo tempo é coisa de, sei lá,
Coisa de jogador que nunca atuou numa seleção, que nunca jogou numa Copa do Mundo, coisa de jogador ruim, coisa de pereba. A bola bate num pé, bate no outro. O Cavani perdeu um gol que ninguém perde. É inacreditável. Inacreditável. E o Alianza Lima perdeu por 2-1. Gol de Hernan Barcos. Hernan Barcos com 40 anos metendo gol. O Guerreiro, Paulo Guerreiro, com 41 anos, foi para a cobrança de pênalti, bateu e fez. Olha, o Alianza Lima venceu por 5-4 o Boca Juniors nos pênaltis, convertendo todas as suas cobranças. E o goleiro do Alianza pegando a última do jogador mais caro da janela do Boca. Esse Boca investiu, mas talvez tenha investido errado. A gente vê, por exemplo, o investimento do Bahia, o investimento do Grupo City e o investimento do Boca. O Boca investiu muito, mas esse investimento feito em jogadores cascudos, né, que a gente chama, como o salário do Cavani, que não é barato, o do Rojo, que é bom jogador, mas também muito experiente, não é barato, o Sérgio Romero, que está machucado, eles trouxeram o goleiro do Grêmio, Marquezin, que depois saiu para entrar um goleiro de 1,90 m e pouco lá, e não adiantou nada, não pegou nada. O Boca Juniors investiu em um time mais velho, investiu em um time experiente, mais ou menos o que o Fluminense fez em 2023. E isso dá certo? É 1 em 1 milhão. Não deu certo. Um vexame para o Boca Juniors, um vexame para o treinador Fernando Gago, e alguns jogadores já podem começar a namorar, ensaiar um fim de carreira, né? Não tem mais como atuar por uma grande equipe como o Boca Juniors. O Alianza Lima, guerreirão, tá na terceira fase e vai pegar o Deportes Iquique, que tirou o Santa Fé, que é outro time chato. O Iquique do Chile não é, né, aquelas coisas e tal. Perdeu de 2-1, tinha ganhado também por 2-1, pênaltis, o Iquique eliminou o Santa Fé lá na Colômbia. Olha, zebraças, hein, zebraças aí. Mas parabéns para a Alianza e Iquique. O Bahia que não deu sopa para a zebraça. No início da análise, eu confesso a vocês, achei o confronto do Bahia o confronto mais difícil contra o The Strongest. Por quê? É uma equipe que está todo ano na Libertadores, mais do que acostumada com a Libertadores, e que sabe se valer da altitude. Então o Bahia poderia ter perdido por uma diferença larga na altitude e ter dificuldades para reverter dentro de casa. Mas nem na altitude o The Strongest conseguiu se impor. O Bahia foi o time que se impôs. O Bahia foi o time que atacou. O Bahia foi o time que buscou. Saiu de lá com um empate, poderia ter vencido, ok. Ficou nervoso no início, perdendo muitos gols. O Ademir perdendo cada gol que, olha, a torcida ficou... que ele já tinha perdido na Bolívia, perdendo de novo. Mas aí veio o desafogo, né? Veio o desafogo, veio a penalidade, o time boliviano bate muito, né? Veio a penalidade, veio a expulsão, e o Bahia botando a bola no chão conseguiu, o Ademir tendo a sua redenção, conseguiu vencer e vencer bem a equipe do Strongest. Bahia está na terceira fase, histórico para a capital baiana, porque desde 1989 a Bahia não tinha um representante no principal torneio da América. E aí, é claro, muita gente se pergunta, começa a falar os noticiários, o Grupo City, o Bahia, tal, é um dos favoritos. Gente, baixa a bola que o Bahia não está nem na Libertadores ainda, está na pré-Libertadores. Então vamos baixar a bola. Quando o Bahia entrar na fase de grupos, dependendo do grupo, aí a gente faz uma análise, né, para onde é que o Bahia pode chegar, análise do time do Bahia e tal. Aí a gente faz uma análise. Por enquanto, o torcedor do Bahia comemora, mas na semana que vem já tem que estar ligado, porque tem confronto contra Boston River ou Newblense. Claro que pegar o Boston River seria o melhor dos cenários. Por quê? É uma equipe acanhada, é uma equipe pequena, pouca torcida, onde está lá o bravo Valentim Adamo, né? É uma equipe de pouco apelo no Uruguai, que fez uma campanha honesta e rendeu aí a vaga na pré-Libertadores. O Newblense já é uma equipe chilena que também não é das grandes equipes chilenas, mas nos últimos anos tem comparecido mais a Libertadores. O Newblense, por exemplo, foi do grupo do Flamengo, né? E lá no Chile o Flamengo sofreu para arrumar um empate lá com o Newblense, né? Foi 1-1. Então,
eu acho para o Bahia melhor que seja o Boston River. Tá? O Nublense, apesar de não ter também uma grande torcida e tal, pode enroscar o caminho aí. Mas o Bahia é muito favorito, tem um orçamento quase 10 vezes maior, tanto do que a equipe chilena como do que a equipe uruguaia. Beleza? Bom, Botafogo se prepara para a final da Recopa, que é amanhã. Hoje o Corinthians é que se prepara, tá? Afinal de contas vai enfrentar a equipe venezuelana do Central e precisa golear, né? É jogo para goleada do Corinthians, sem mimimi, sem ninguém, é goleada, tá? Não vou ficar ponderando aqui. E o Botafogo contra o Racing, galera? Bom, o Botafogo vai ter retornos importantes, né? Mas eu acho que o aliado mais importante vai ser o seu campo, vai ser o gramado do Newton Santos e a atmosfera que está se criando no Newton Santos. Os ingressos ainda não foram todos eles esgotados, mas já está muito próximo, marca de 35 mil ingressos vendidos. A atmosfera vai estar muito bacana e é claro que os argentinos estarão lá também fazendo muito barulho. Vai ser um jogão, mas a gente fala mais amanhã sobre Botafogo e Racing, como é que vem a equipe do Racing. Tem problemas, tá desfalcada, mas a gente fala sobre isso mais amanhã, tá certo? O Flamengo tem boas notícias, né? Boas notícias. O Pedro adiantou o seu retorno. O retorno estava previsto para maio. A melhora do Pedro foi tão grande que abril é a tendência aí que Pedro já começa. Então, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode ter um time muito forte, mas em compensação, Everton Cebolinha ligou o alerta, machucado, não está garantido aí para o jogo contra o Vasco, enfim. O Flamengo vai ter que... Tem um elenco para isso, mas vai ter que se reinventar para essa partida contra o Vasco da Gama no sábado, no estádio Newton Santos, né? Alô, Felipe Coutinho! Falou que não gostava de sintético, o Vasco foi lá, teve que apelar para o sintético, né? É isso, mas às vezes é melhor ficar calado do que falar besteira. Fico por aqui, um abraço grande a todos ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol.